Eu sei o que você vai pensar. Que era óbvio demais, que era só recusar, que dava para desconfiar de cara. Mas não é assim que funciona quando você tá com a corda no pescoço. Quando já contou moeda até para completar 1 litro de água para o radiador, quando dorme com a mão embaixo do banco para ver se esfria a dor da junta. A vida vai torcendo a gente, vai apertando devagarzinho, sem estalo. Quando você vê, você já virou aquilo que dizia que nunca ia ser. Essa entrega foi assim. Me ofereceram num pátio de beira de estrada, ali perto de Juquiá, umas 11 da noite. Eu estava parado, com o capô do caminhão aberto, um pano amarrado no vazamento. Tinha rodado mais do que devia, e o radiador já vinha chorando grosso fazia dias. Estava atolado nas parcelas, 2 atrasadas, a terceira vencendo. Meu nome já estava pingando em grupo de WhatsApp. O cara chegou na encolha, tênis limpo demais, barba feita demais para a hora e para o lugar. Falou baixo, perguntou se eu topava fazer um frete noturno, pagamento na hora, sem nota, entrega no Rio. Ramos, mais especificamente, disse que eram 3 caixas lacradas. Coisa leve, mas urgente. A entrega tinha que ser às 2 da manhã, num galpão industrial fechado. Me pediu só 2 coisas: para não abrir as caixas e para não atrasar nem 1 minuto. Na hora, eu nem pensei em dizer não. Só balancei a cabeça e disse: quanto? 600 no Pix, na frente, sem conversa. Ele digitou na hora, eu confirmei o nome e pronto. O caminhão estava em pé, mas eu já estava torto faz tempo. A BR-116 estava vazia, mas não estava calma. Era aquela madrugada abafada que parece que o mundo está escondendo alguma coisa. Você dirige e sente o suor atrás da orelha, escorrendo pelo cangote, colando a camiseta no banco. Os insetos batem no para-brisa como se tentassem avisar alguma coisa. E eu fui. A estrada não me assustava. O que me incomodava era o silêncio. Não tinha rádio, não tinha música, só o barulho do motor e esse peso no peito que veio do nada. Aquilo começou a incomodar mais do que o calor. Eu olhava o retrovisor toda hora, te juro. Vi farol lá longe, depois sumiu. 1, 2 vezes. Só que não era medo de polícia nem de assalto. Era outro tipo de medo. Medo de descobrir alguma coisa. Medo de entender antes da hora. E é aí que mora o erro. Se a gente se permite pensar demais, a gente perde o controle. E eu já tinha decidido que não ia pensar. Só que, pensa, quando você dirige sozinho por 300 quilômetros com 3 caixas trancadas atrás de você, a sua cabeça vira um tambor. Cada buraco na pista parece um lembrete. Cada sacolejo da suspensão te joga mais fundo na pergunta que você não quer fazer. O que tem ali? E por que tem que ser entregue às 2 da manhã? Cheguei no endereço faltando 5 minutos para as 2. Bairro de Ramos, lado industrial. Ruas largas, galpões cinzas, tudo fechado. A luz dos postes piscando, como se tivesse medo também. O portão estava entreaberto. O número batia. O galpão parecia morto. Só tinha um homem encostado numa pilastra, de capuz, cabeça abaixada. Não falou o nome dele, não pediu o meu, só apontou para o canto da calçada e fez sinal com a mão como quem diz: deixa aí. Fui descendo as caixas uma por uma e me deu um frio nas costas na última. Porque na hora que encostei ela no chão, alguma coisa bateu por dentro. Não foi barulho de papel nem de ferramenta. Foi um tum, tum, abafado, como se alguma coisa viva tivesse se mexido. Meu braço travou. O ar não entrava direito. E ali, pela primeira vez, eu pensei seriamente em abrir, em rasgar aquela tampa ali mesmo. Mas o cara estava olhando, imóvel, só olhando. Eu respirei fundo, voltei para o caminhão e fui embora. Tentei convencer minha cabeça de que não era nada, que podia ser equipamento solto, coisa mal embalada, que criança demais vê fantasma e velho demais vê culpa. Parei em Seropédica para esticar a perna. Um boteco meia boca, café queimado, cheiro de fritura velha e jornal largado na mesa. Peguei o jornal por tédio. E ali,
Ali, o chão saiu debaixo do meu pé. Operação desmantela galpão clandestino ligado ao tráfico de órgãos. Bebê de 6 meses encontrado sem vida. O endereço era o mesmo, o exato mesmo. Não consegui terminar de ler, nem precisava. A notícia era só um retrato da escolha que eu já sabia que tinha feito. Voltei para o caminhão com a mão tremendo. Liguei o motor como quem liga um túmulo. E fiquei ali, sentado, sem saber se olhava para frente ou para o espelho. Depois daquele jornal, eu parei de contar as horas. Segui viagem como um boneco. Braço no volante, olho no asfalto, cabeça num breu que não tinha fim. E o pior é que ninguém nunca me perguntou nada. Nem polícia, nem vizinho, nem ninguém. A carga chegou. O galpão foi invadido naquela mesma madrugada, parece. Pouco depois que eu saí, pegaram 3 caras. Um fugiu. E o que estava lá fora, aquele que me mandou deixar as caixas, esse eu nunca mais vi. Nem no jornal, nem em lugar nenhum. Mas o que ficou, fui eu. Fiquei dentro da minha cabeça, preso no barulho daquela caixa batendo por dentro, na dúvida que eu engoli seco e acelerei em cima. Fiquei preso na pergunta que eu não tive coragem de fazer. Era mesmo um bebê? E pior que isso, eu já sabia, porque se você olhar bem, a verdade é que eu sabia. Não com todas as letras, mas com aquela intuição que a gente aprende a ignorar para sobreviver. É igual quando o mecânico diz que o barulho não é nada, mas você sente que vai quebrar. Ou quando a mulher diz que está tudo bem, mas o silêncio dela grita. Com o tempo, a gente aprende a não ouvir, porque ouvir dói. E eu estava devendo, não só no banco, mas em mim mesmo. Já tinha mentido para mim várias vezes. Já tinha aceitado frete com procedência duvidosa, já tinha fechado os olhos para mais coisa do que devia. E nessa vida, quando você fecha o olho uma vez, fecha 2, 3, vira hábito. A diferença é que essa vez teve um nome na matéria, teve uma idade, 6 meses. Eu não tenho filho, nunca quis. Nunca tive uma vida que coubesse outro ser humano ali dentro. Mas não é sobre isso. É sobre a sensação de ter participado de uma coisa que nenhum homem deveria participar, nem sem querer, nem por acidente, nem por não saber. Porque não querer saber já é saber, e eu sabia. Depois disso, eu tentei continuar. Tentei rodar como antes, mas cada caminhão na estrada parecia me seguir. Cada caminhoneiro que olhava de rabo de olho parecia saber. Eu parei de entrar em boteco, parei de dormir em pátio, passei a estacionar longe, sozinho, onde ninguém encosta para puxar papo, porque eu não aguentava ouvir minha própria voz. Aquela voz que antes se gabava de aguentar qualquer carga, e agora mal segurava o peso do próprio volante. Eu vendi minha paz por R$ 600. É isso. Essa é a conta final. Um número que ficou marcado como ferrugem no tanque, que não sai, por mais que você esfregue. Teve uma vez que eu encostei em um posto para abastecer, meses depois. O frentista veio, perguntou como estava a estrada, e eu congelei. Quase perguntei se ele sabia, se alguém contou, se saiu em algum lugar, mas ninguém contou, e nem vai contar, porque eu fui só mais uma engrenagem, um parafuso frouxo numa máquina imunda que segue rodando, com ou sem consciência, mas a minha travou. Fiquei assim, comendo pouco, dormindo pior e sonhando com aquele barulho dentro da caixa. Eu tentava me convencer que podia ser outra coisa, um motor solto, uma peça pesada, sei lá. Mas o jornal me tirou esse direito. A realidade escancarou, e quando ela escancara, não tem como desver. A gente só pode tentar esquecer. Só que esquecer não é o mesmo que perdoar. E eu não me perdoei. Minha irmã começou a perceber. Disse que eu estava estranho, que andava calado demais, que não ria mais das bobagens que ela contava. Perguntou se eu estava doente, e eu estava, só que por dentro. Tentei fazer uns fretes mais leves, coisa documentada, carga limpa, mas toda vez que me ofereciam algo por fora, eu lembrava daquele homem no galpão, de capuz,
sombra no rosto, mudo, igual a um túmulo aberto. Lembrei de como eu segurei a dúvida no braço, de como eu pesei a consciência e escolhi o dinheiro. Eu escolhi. Tem gente que acha que a culpa vem de fora, que é castigo, que é justiça, que é Deus, mas não é. Culpa é quando a gente se olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. É dirigir sabendo que o banco do lado devia estar vazio, mas não tá. É saber que ninguém vai te prender, mas mesmo assim, você nunca mais vai dormir sem sentir as grades da própria mente. Hoje, quando eu paro num acostamento e vejo alguém pedindo carona, eu olho 2 vezes, não para saber se é confiável, mas para saber se eu sou, porque a partir daquele frete, eu não confio mais em mim. Eu sigo rodando, de dia, de preferência com nota, com CNPJ, com tudo certinho. Mas mesmo nas entregas limpas, tem uma caixa que ainda está no meu baú, uma que ninguém viu, que ninguém recebeu, só eu, e ela pesa. A carga chegou sim, o galpão recebeu, o dinheiro caiu, mas eu fiquei. Na estrada, no baú da culpa, na sombra da escolha errada. E se eu tô te contando isso aqui agora, é porque talvez no fundo eu ainda esteja tentando entregar essa última caixa, mesmo sabendo que ninguém vai receber. Eu vou falar só uma vez sobre isso, só porque ninguém nunca perguntou do jeito certo. Eu sou do tipo que resolve e segue. Pelo menos sempre fui. Não sou homem de ficar rodando história, nem de puxar passado, mas tem coisa que volta sozinha, sem ninguém chamar. E essa aqui, essa me persegue no retrovisor. Já tô com 55, comecei cedo na boleia, aprendi tudo no grito, na graxa e no relógio. Quem não anda, perde carga. Quem perde carga, perde contrato. E quem perde contrato, some. Nunca fui de turma, nunca fui de risada fácil. O povo na estrada me chamava de linha dura, de Carlim Bomba, porque tudo meu era no tempo e no tranco. Tinha que ser. Era assim que eu funcionava. O Luan foi o único que eu deixei subir comigo mais de uma viagem. Sobrinho da minha irmã mais nova. Moleque bom, de coração, mas ansioso. Daqueles que quer fazer tudo certo e acaba errando o dobro. Me pedia conselho para tudo. Parecia um cachorro novo tentando acompanhar trator em subida. Só que eu não soube dizer não. Aceitei ele comigo num frete para Santa Catarina. Boleia dupla, carga de insumo leve, só descida com uma puxada de serra na volta. Coisa simples. Mas eu já devia ter percebido. Quando a estrada parece calma demais, é aí que ela cobra. A gente saiu cedo, debaixo de neblina. Pegamos a BR-282, rumo a Lages. Luan tossia no banco do lado, com um pano gelado na testa. Devia estar com febre. Eu perguntei se ele aguentava. Ele só fez que sim com a cabeça e quis parecer firme. Quis me mostrar que era homem. Não insisti. Esse foi o primeiro erro. A verdade é que ele já estava cansado antes de chegar. A viagem anterior já tinha sido puxada. Dormia mal, comia qualquer coisa, vivia tentando me agradar como se eu fosse dono da vida dele. Eu achava até bonito, mas não falava nada. Naquela manhã, eu só queria chegar na firma e descarregar no tempo. Não podia atrasar. Era contrato novo, nome em jogo. Então, quando paramos no pátio de brita da empresa, eu vi que a descarga seria na parte de cima, uma rampa mal feita, cheia de buraco. Já conhecia aquela estrutura, sabia que escorregava. E sabia também que a embreagem do meu caminhão andava falhando fazia uns dias. Mas empurrei isso para debaixo da consciência, como quem esconde sujeira debaixo do tapete. Disse para o Luan subir e soltar a trava de dentro. Era trabalho de 1 minuto. Ele hesitou. Olhou para mim com o olho meio mole. Suava. Eu apontei a direção. Ele não discutiu. O caminhão estava ligado, marcha no ponto morto, rampa inclinada. Eu segurando no freio, pé esquerdo leve na embreagem, como fazia sempre. Mas aquele dia ela mordeu diferente.
Ouvi o som do peso correndo, do freio querendo escorregar, e antes que eu pudesse reagir, o caminhão deu um leve tranco para trás. Parece pouco, né? Um tranco leve, mas foi o suficiente. O moleque não tinha nem como gritar. Sumiu atrás do baú como se tivesse sido engolido. Desceu rodando brita. Quando desci para ver, ele já não respirava e nem parecia mais ele. Só o boné continuava inteiro, jogado uns metros para frente. Não chamei ninguém ali mesmo. Subi de volta. Dirigi por mais de meia hora até uma oficina suja, com o corpo dele ainda no chão da carga. Foi lá que desliguei o caminhão e fiquei um tempo com a mão no volante, olhando para o vidro embaçado, como se estivesse esperando o tempo voltar. Mas o tempo, esse desgraçado, nunca dá ré. A oficina era fedida, cheia de lona velha e óleo vazado. Eu encostei o caminhão como se fosse só mais uma manutenção qualquer. E ali eu decidi o que ia contar. Disse que o menino caiu sozinho. Disse que foi descuido dele. Falei com a polícia, com a firma, com minha irmã. Entreguei tudo de um jeito limpo, alinhado, como se eu tivesse feito o possível. Mas não fiz. O documento da embreagem vencida eu escondi. Tá guardado até hoje, dobrado no porta-luvas. Papel sujo, mas inteiro, igual à verdade que eu nunca contei. A mãe dele me abraçou no velório. Disse que ele me amava como pai. Eu só balancei a cabeça. Nunca chorei, nem ali, nem depois. Nem quando entrei sozinho na boleia e senti o cheiro dele no banco do carona. Nem quando encontrei, dentro da mala dele, um bloquinho de anotações com tudo que ele tinha aprendido comigo. E tudo que ele ainda queria perguntar. Não chorei. Só engoli seco e arranquei. Desde então, toda vez que eu passo pela ponte da curva, eu baixo o farol. Não é para ninguém. Nem eu sei por quê. Mas é o que eu faço. E quando eu paro em algum bar de estrada e alguém comenta do acidente, eu repito o que sempre disse. Foi um azar infeliz. Mas de noite, quando encosto para dormir e o ronco do motor para, eu escuto aquele tranco de novo. Não alto, não assustador, só exato, do jeito que foi. A mente da gente guarda o som das coisas que podiam ser evitadas. Guarda como ferrugem em metal. Não dá para arrancar sem destruir junto. E eu continuo dizendo para todo mundo que não foi culpa minha. Mas também não foi azar. E é isso que me rói. Tem coisa que o tempo não resolve. Ele só cobre que nem poeira em chão de oficina. Mas é só bater a bota com força que levanta tudo de novo. Já faz anos que o Luan morreu. Anos. Mas tem dias que parece que foi ontem de manhã. Eu continuo trabalhando, continuo rodando, continuo entregando no tempo. Mas tem trecho que fica mais longo que devia. Mais pesado. Voltei a fazer tudo sozinho, que nem no começo. E até hoje, ninguém nunca mais dividiu a boleia comigo. Nem por um trecho, nem por educação. Digo que prefiro assim, mas é só porque sei que não dou conta de mais ninguém ali do lado. É como se o espaço tivesse nome, como se tivesse sangue preso no estofado, mesmo depois da limpeza. Já tentei trocar o banco, mas parece que o cheiro volta. Não de suor, de silêncio. E pior que tudo é que de fora parece que eu tô bem. O povo acha que eu superei, que fui forte, que dei conta. Mas não é força, é bloqueio. A cada curva daquela BR, eu sinto uma trinca no peito. E não é figura de linguagem, não. É física, corpo mesmo. Dói o ombro, trava o maxilar, enrijece o braço. Eu seguro no volante como se ele quisesse escapar. E é só nessas horas que vem aquele pensamento que eu espanto logo. Era só ter dito, não vai. Era só ter dito para ele descansar. Era só ter assumido que a embreagem estava ruim, que eu estava com pressa, que o contrato podia esperar. Mas eu escolhi do jeito errado. E o problema de fazer isso é que não tem rebote, não tem frete para apagar. Teve uma noite que eu parei num pátio pequeno, perto de Campos Novos. Dormi dentro do caminhão como sempre faço, mas sonhei com barulho de brita. Só isso. Um som seco, repetido, arranhando a lateral. Quando acordei, estava tudo quieto.
mas a mão tremia. Foi aí que percebi, eu não tô fugindo do que aconteceu, eu tô carregando, todo dia, toda curva. Teve um cliente que comentou uma vez: Carlin, você ficou mais calado depois daquele acidente, hein? Eu ri seco, mas por dentro eu queria dizer: eu fiquei mais calado porque se eu abrir a boca, sai o que eu não quero lembrar. O mais estranho é que eu nunca chorei, nem no enterro, nem no dia seguinte, nem no primeiro aniversário de morte, mas outro dia, eu estava lavando o caminhão numa borracharia, água fria, sabão escorrendo, e vi um moleque ajudando o pai na troca do pneu. Desatento, igualzinho ao Luan. O menino tropeçou num ferro, quase caiu. O pai nem viu. Eu avancei sem pensar, segurei ele pelo ombro. Na hora, o moleque se assustou. O pai agradeceu. Eu só voltei pro meu balde, mas ali, debaixo da espuma, eu chorei, sem barulho, sem fungar. Só deixou cair. Eu me pergunto às vezes, por que guardei aquele documento vencido? Por que não joguei fora? É como se eu quisesse deixar uma prova. Como se um dia alguém encontrasse e soubesse que eu sabia. É como se eu precisasse lembrar que a culpa tem forma, tem data, tem papel. Porque se eu me permitir esquecer, aí sim eu viro o que todo mundo pensa que eu sou, frio. Só que não tem nada mais quente que a culpa. Ela cozinha por dentro, devagar, sem fumaça. Já pensei em ir até a casa da minha irmã e contar tudo, mostrar o papel, dizer o que eu escondi. Mas toda vez que eu penso nisso, eu lembro do abraço dela no velório, da frase que ela disse, que ele me via como pai. E aí trava. Porque se eu contar, eu mato esse pedaço também. Mato o pouco que sobrou. Então, eu faço o que sei fazer. Calo, sigo viagem, cumpro entrega, paro nos mesmos postos. Finjo que a curva não existe. Mas toda vez que eu chego perto da ponte, eu abaixo o farol. Sem piscar, sem pressa. É o meu jeito de pedir desculpa. O único jeito que sobrou. E se um dia algum moleque que entrou nessa vida for ouvir isso aqui, eu digo só uma coisa. Se você sabe que tem algo errado, conserta. Nem que custe o contrato, nem que perca a hora, porque tem erro que não dá para rebocar, só dá para enterrar. E mesmo assim, ele volta. Eu parei de rodar num domingo à tarde no Mato Grosso. Fiz minha última entrega perto de Sinop. Era uma carga leve, tranquila, para uma empresa de implementos agrícolas. Assinei a nota, dei aquele último, tá entregue, chefe. E fiquei um tempo parado dentro da cabine, com a mão no volante sem saber se chorava ou se ria. Não fiz nenhum discurso, nem tinha para quem. Mas antes de sair do pátio, fui no lava rápido do posto. Pedi caprichado, por fora, por dentro, roda, chassis, tudo. Cheguei até a passar perfume no banco da boleia. Tava limpo, tava cheiroso, tava pronto, porque dessa vez eu ia chegar para ficar. Demorei 40 anos para cumprir uma promessa boba, parar e reformar o portão da frente. Mas cumpri, porque era isso que minha mulher sempre dizia, que caminhoneiro não é marido, é hóspede. Pois agora o hóspede ia voltar dono da casa. Peguei a BR debaixo de um calor pegajoso. Dormi em pátio, comi pão amanhecido, furei blitz, parei para ajudar outro colega. Nada de novo. A estrada me conhecia e eu achava que conhecia o que vinha depois dela também. Cheguei em casa na noite do dia 12 de junho. Justo no dia dos namorados. A rua estava silenciosa. O jardim da frente estava mais seco do que eu lembrava, e o portão, que era para eu ter reformado, continuava o mesmo, só que mais torto. Eu tinha mandado mensagem dizendo que ia parar, mas não disse o dia exato. Queria surpresa. Quando entrei, minha mulher estava no sofá, de roupão. A TV ligada num volume baixo, luz apagada. Ela me olhou como se tivesse me visto no enterro de alguém. Demorou uns segundos. Depois falou com a voz meio engasgada. Ah, é hoje que você parou? Não me abraçou, não se levantou.
Falou que tinha café na garrafa. Fui até a cozinha. Tava frio. A casa estava diferente. Tinha quadro novo na parede. A porta do quarto de visitas estava trancada. E no corredor tinha uma bicicleta masculina, daquelas de trilha. Eu olhei aquilo e pensei que fosse do neto. A gente tem um neto, do filho mais velho. Devia ser dele, ou talvez fosse de algum hóspede. Rosilda sempre alugou o quarto de trás. Sempre disse que era para ajudar nas contas, que a aposentadoria de caminhoneiro não paga nem feira. Tudo bem. Fui pro meu quarto, deixei minha mochila no canto, me olhei no espelho. Tava bem, barba feita, camisa passada, caminhão limpo. Eu tava pronto, mas ninguém tava. No outro dia, acordei cedo. Fui na vendinha, comprei pão, arrumei a antena da televisão. Troquei o chuveiro que tava queimado. Passei pano na varanda, fiz café. Rosilda levantou, agradeceu com a cabeça e foi lavar roupa. Nem comentou que eu tava ali, parado, como um móvel novo na casa antiga. Durante os dias seguintes, tentei ocupar os espaços que eu achava que ainda eram meus. Fui no mercadinho, comprei tinta para pintar o portão. Falei com os vizinhos. Todo mundo surpreso de me ver parado. Uns disseram que achavam que eu nem morava mais ali. Liguei para os meus filhos. Um disse que ia tentar passar por lá no sábado. O outro só respondeu com uma figurinha de bom dia. Rosilda estava mais calada que de costume. Quando falava, era sobre conta de luz, vizinho barulhento, receita de bolo, nada sobre mim. Na terceira noite, acordei com um barulho baixo vindo do fundo da casa. Não era vento, nem cachorro, era a chave girando. Escutei passos entrando, um sussurro abafado e a voz dela dizendo, quase sem som: "Não fala alto, ele ainda está aqui." Foi só isso, mas era tudo. Fiquei deitado, imóvel, fingindo que dormia, fingindo que não entendi, fingindo que era só um pesadelo, mesmo sabendo que aquilo não era sonho nenhum. No outro dia, agi como se nada tivesse acontecido. Levantei antes de todo mundo. Peguei o balde, esfreguei o chão da garagem. A água escorria para o meio-fio e levava a poeira de meses, talvez anos. Lavei o caminhão de novo. Nem precisava, mas era o que eu sabia fazer. Rosilda saiu de casa perto das 9. Disse que ia no salão. Nem olhou no meu olho. Tava de batom. Tava com uma roupa que eu nunca tinha visto. Entrou num carro prata que parou do lado de fora, dirigido por alguém que não desceu. O portão ficou aberto, mas eu nem pensei em atravessar ele. Fiquei só sentado ali, com a mão cheia de sabão, olhando para o vazio. Naquela tarde eu comecei a reparar nos detalhes. O chinelo no banheiro que não era meu, um barbeador novo na pia. A escova de dente azul, com espuma ainda molhada, que eu não lembrava de ter visto na noite anterior. O cheiro de desodorante masculino no quarto de visitas. O barulho da porta trancando à noite. E a televisão ficando ligada até depois das 2 da manhã. Coisa que Rosilda nunca fez. Teve uma hora que meu estômago embrulhou. Não era ciúme, não era raiva. Era mais perto de uma constatação. Eu só não sabia o nome daquilo ainda. Na manhã seguinte, fiz uma última tentativa. Fiz um café forte, como ela gostava. Botei na caneca que ela sempre usava, a azul com a alça rachada. Levei até ela, que estava sentada na área. Ela aceitou. Disse, obrigada. Baixo. E depois ficou mexendo no celular, como se eu não estivesse ali. Naquele momento, eu percebi que eu já tinha ido embora dali. Não naquela hora, mas fazia tempo. Eu só não tinha notado. Não era sobre outro homem. Não era sobre traição. Era sobre ausência. E a ausência, ela preenche as coisas. Vai tomando espaço até a presença virar incômodo. Eu fui virando isso. Um incômodo na casa que era minha. Um ruído no corredor. Um silêncio no quarto. Uma lembrança que não cabia mais em canto nenhum. Naquela madrugada, não consegui dormir.
Fiquei ouvindo a casa respirar com outra frequência. Um relógio que fazia tic-tac onde antes tinha um digital. Um ventilador ligado no quarto da frente, onde ninguém devia estar. E aquele mesmo barulho de chave girando, às 2h40 da manhã. Rosilda tossiu. Depois falou de novo, num sussurro ainda mais baixo. Ele ainda está aqui. Na manhã seguinte, eu arrumei a mochila. Peguei o essencial. Um par de meias, o chinelo velho, a carteira com os documentos da estrada e um rádio pequeno que ainda funcionava. Não bati na porta do quarto de visitas. Não perguntei de quem era o perfume que ficou na toalha. Só saí. O céu estava meio cinza. A rua vazia. O caminhão ainda cheirava a sabão de coco. Entrei na cabine. Sentei. Girei a chave. Não liguei o GPS. Nem marquei destino. Só fui. Passei por cidades que já tinha esquecido. Por placas apagadas, por curvas conhecidas. Nenhuma delas me chamava pelo nome. Mas também nenhuma me olhava como um estranho. E foi aí que caiu a ficha. A estrada pode ser dura. Pode moer tua coluna, comer teus domingos, te envelhecer na marra. Mas a estrada nunca te olha como um intruso. Ela não te esquece. Ela não te substitui. Quem faz isso é a casa. Quem faz isso é quem ficou. Hoje faz 24 dias que eu voltei para Boleia. Sem carga, sem meta, sem ninguém esperando na chegada. Eu durmo em pátio, escovo o dente em posto, ouço AM no radinho. E toda vez que alguém pergunta de onde eu sou, eu respondo, daqui para frente. Porque para trás não tem mais nada. Não tem muito o que florear, não. Eu vou direto. Tem gente que quando sobe no caminhão, sente que está deixando o mundo para trás. Eu não. Eu era o mundo que se dividia. De segunda a sexta, eu era Edivaldo, marido da Neuza, pai do Joel e do Tiaguinho. Membro de uma congregação pequena ali em Franca. Mas bastava passar do trevo de Guará. Já era como se meu RG trocasse. Na estrada, ninguém me chamava de Edivaldo. Ali, eu era o Juliano. Juliano não tinha passado. Juliano não tinha mulher. Juliano não tinha filho. Era só um cara que rodava com carga leve, sempre de bermuda jeans, camiseta lavada na mão e um relógio digital vagabundo que só funcionava no braço esquerdo. O apelido Vado Sincero foi ironia de um colega antigo, mas pegou. E o mais engraçado é que ele nem sabia do que eu escondia. Eu levava a vida assim fazia uns 8 anos. A mesma rota, interior de Minas, até as pontas do Espírito Santo. Sempre passando pelos mesmos pedaços de estrada, pelas mesmas vilas de beira de asfalto. E num desses pedaços, mais precisamente num povoado chamado Rio Bananal, eu alugava um quartinho de vez em quando. Era no fundo da casa de uma mulher chamada Gláucia, baixinha, calada, jeito de quem já tinha tomado muita porrada da vida e seguia em frente como podia. Ela achava que eu era solteiro. Dizia que eu era vendedor, que fazia entrega de umas peças e voltava para o sul. Nunca perguntei nada da vida dela e ela também nunca quis saber muito da minha. Às vezes a gente se esbarrava numa quermesse, num forrozinho, num boteco, sempre como se a gente se conhecesse mais ou menos. Mas bastava o portão fechar e a luz do fundo acender que já era outra história. Ela achava que me conhecia. E eu fingia que também achava isso. No início, era só pelo sossego. Um lugar onde ninguém me cobrava nada, onde ninguém conhecia meu histórico. Lá, eu respirava mais leve. Podia rir de piada boba, sentar com o povo da vila, sem ter que manter cara de homem correto. Eu era um fantasma, mas um fantasma que sabia disfarçar bem. Só que esse tipo de coisa, uma hora esbarra, e o que esbarrou foi um conhecido da estrada. Estava eu lá, numa sexta-feira abafada, saindo da venda com Gláucia do lado. A gente rindo de alguma coisa sem importância, ela com a sacola do pão e o cigarro na mão.
Foi ali que vi, do outro lado da rua, um cara que rodava o mesmo trecho que eu. O nome dele era Josimar, apelido de estrada Morcegão. Nem era muito de papo, mas bastava reconhecer a placa de um caminhão que ele puxava a conversa. E puxou. Cumprimentei. Ele me olhou estranho. Depois olhou para Gláucia. Fiz cara de paisagem. Disse que era só uma conhecida da vila, que tinha me arrumado uns contatos de frete, coisa rápida. Ele riu meio torto, mas fingiu que acreditou. Só que não ficou por isso, né? 2 dias depois, meu telefone começou a vibrar no painel. Grupo de colegas de estrada, mensagem do Josimar. Olha o vado aí com a moreninha de Rio Bananal. E embaixo, uma foto nossa atravessando a rua. Eu de boné virado, ela com a sacola no braço. A imagem estava meio tremida, mas dava para ver direitinho. Dava para ver mais do que eu queria. Eu já sabia que não dava para apagar aquilo. Fiquei em silêncio o dia inteiro. Quando cheguei em casa, Neuza não perguntou nada. Só olhou. Aqueles olhos que já tinham chorado demais por mim, sabe? Mas que ainda assim olhavam, como se quisessem me dar mais uma chance de dizer a verdade. E o que eu fiz? Menti. Jurei por Deus. Disse que era fofoca, que era montagem, que era maldade. Ela não respondeu. Só saiu da sala. Meu filho mais novo, o Tiaguinho, estava no corredor. Passou por mim sem me encarar. E aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Porque quando um filho começa a te evitar, é sinal de que já entendeu tudo e só está tentando se proteger. No outro dia, voltei para a estrada. Como se nada. Mas já era tudo. A rota que eu fazia há tanto tempo parecia outra. O asfalto parecia mais seco, mais quente. A paisagem que antes me fazia companhia, agora me olhava com indiferença. Cheguei perto de Aimorés, parei o caminhão num acostamento que eu conhecia bem, dei sinal de alerta, desliguei o motor e fiquei ali suando dentro da cabine, olhando o painel como se ele fosse me dizer o que fazer. Meu coração não batia rápido, pelo contrário, estava lento, pesado, como se cada batida carregasse uma lembrança. Peguei uma sacola plástica com uma muda de roupa, a mesma que eu usava quando ia ver a Gláucia. Coloquei no ombro e fui a pé, seguindo a estrada de terra que levava até a vila. Era meio-dia, sol rachando, mas eu fui assim mesmo, sem óculos, sem boné, sem medo de ser visto. Eu não queria esconder mais nada. Quando cheguei no portão da casa dela, não precisei bater. Ela apareceu, me olhou de cima a baixo e disse: "Achei que você não ia voltar." Eu só abaixei a cabeça. Ela abriu o portão e me deixou entrar. E aí, no fundo da casa, com cheiro de feijão cozido no ar e uma toalha florida na mesa, ela me falou: "Já sei de tudo." Eu não chorei, não pedi desculpa, não tentei consertar. Só sentei. Fiquei ali, ouvindo. Ela falou pouco, mas falou o suficiente. Disse que já tinha desconfiado fazia tempo, que uma mulher sente quando o homem carrega outra vida no bolso. Disse que no começo até tentou se enganar, porque gostava de mim. Mas depois, quando viu meu nome de verdade, numa dessas contas esquecidas que eu deixei no criado mudo, Edivaldo José Pereira, começou a montar o quebra-cabeça sozinha. Descobriu por conta própria. E não contou para ninguém. Ficou só esperando eu voltar, para dizer que sabia. E foi isso. A partir dali, tudo que existia desmoronou num silêncio. Não teve briga, não teve escândalo, não teve cena de filme. Eu levantei, deixei uma nota de 50 na beirada da pia. Ela não pegou, nem me seguiu com o olhar. Fui embora como entrei, a pé, debaixo do sol, com o corpo pesado, mas com a mente num estado que eu não sei explicar. Nem tristeza, nem raiva. Era outra coisa. Como se minha alma tivesse ficado ali sentada naquela cadeira, ouvindo calada. Naquele mesmo dia, passei direto do meu ponto de parada. Entreguei a carga, recusei o café do cliente e fui pro posto dormir na boleia. Nem entrei no refeitório, nem dei bom dia, nem falei com ninguém. Fiquei assim por semanas.
Me tornei outra coisa, um homem no automático, fazendo curva, abastecendo, assinando nota, mas por dentro não tinha mais ninguém. Minha mulher não me ligava mais. Meu filho mais novo, quando eu mandava mensagem, deixava no vácuo. O mais velho, o Joel, me mandou uma só: resolve tua vida antes de tentar ser pai de novo. Não respondi. E por incrível que pareça, eu não reclamei de nada disso, porque eu sabia que estava merecendo. A verdade é que eu mesmo nunca soube ser inteiro em lugar nenhum. Em casa, eu era só presença física. Nunca fui conversa, nunca fui afeto. Era um vulto que entrava no fim de semana e saía na segunda antes do sol. Na estrada, eu era outro vulto. Um que sorria, que contava piada, que fazia média com os colegas, mas que sumia quando o caminhão passava de 60 por hora. Esses dias, um conhecido me chamou no rádio. Perguntou se eu ia parar no mesmo ponto de sempre, onde o pessoal costuma dividir o rango e dar risada de política e desgraça. Eu disse que não. Ele perguntou se estava tudo bem, e eu respondi o que hoje eu sei que é verdade. Eu sigo, mas não tenho nome, porque é isso que eu sou agora. Nem Edivaldo, nem Juliano. O que sobrou de mim foi um corpo que dirige, um rosto que ninguém reconhece, mesmo quando olha de perto. Um sujeito que carrega carga leve, mas a alma cheia de peso. Eu não me envolvi mais com mulher nenhuma, nem com conversa de posto, nem com colega antigo. Desliguei tudo, desativei grupo, troquei de rota. Hoje em dia durmo em qualquer canto, cabine, barranco, em cima de palete, mas nunca mais entrei em quarto nenhum. Nunca mais cruzei portão de vila com sorriso no rosto. Às vezes me pego olhando o retrovisor mesmo quando o caminhão tá parado, como se alguma parte de mim ainda esperasse ver alguém vindo atrás, mas nunca tem ninguém, só o asfalto quente, o ronco do motor e o silêncio do que ficou sem nome. Essa foi a história de Edivaldo, ou do que sobrou dele. Aqui no Diário de Terror, a gente não conta só o que assusta por fora, mas o que destrói devagar por dentro. Agora é contigo. Já conheceu alguém que levava uma vida dupla e ninguém desconfiava? Conta pra gente nos comentários. Se esse relato te prendeu até o final, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui, cada história é um peso que você só sente quando termina de ouvir. Eu nunca quis saber do caminhão. Na verdade, até me dava um certo enjoo quando eu via um rodando com aquele cheiro de diesel e lona molhada. Me lembrava coisa que eu preferia esquecer. Não sei te explicar direito, mas é como se eu sentisse o cheiro de uma ausência antiga. O caminhão ficou parado 1 ano depois que meu pai morreu. Mercedes vermelho, 86, modelo quadrado. Os pneus já estavam murchando de um lado. A oficina em que ele largou o bicho também estava morrendo aos poucos. Portão enferrujado, as paredes descascando, uma goteira pingando sempre no mesmo lugar da laje. Era só tristeza acumulada naquele lugar. Igual ele. Só que aí veio o advogado da família. Disse que eu tinha herdado o caminhão, que era meu, que podia vender, rodar, reformar, tanto fazia. Só não podia deixar parado porque tinha documentação, seguro, uns trâmites. Eu nem quis ouvir. Para mim, herança de pai ausente é dívida emocional. Aquilo me pesava mais do que ouro. Mas teve um dia que eu fui. Um sábado, estava chovendo fino. Aquela chuva chata que não lava nada, só deixa o mundo mais cinza. Entrei na oficina para ver o que podia aproveitar. Ideia era essa: separar o que prestava, jogar no OLX, limpar a consciência. Só que eu subi na boleia, pela primeira vez. E estava tudo do jeito que ele deixou. A garrafa de água pela metade. O rádio PX ligado mesmo sem som. A manta dobrada no banco do carona, encardida. E um caderno no painel. Capa dura, suja de graxa. No canto da capa, Diário da Boleia, 2009 até 2022. Eu juro que ia só dar uma olhada e jogar fora.
Mas eu abri. As primeiras páginas eram o que você espera. Rota tal, frete tal, trocou o pneu em tal lugar, almoço com 22,50. Mecânico de não sei onde, só coisa técnica. Até aí tudo normal. Mas depois começou a virar outra coisa. Hoje o Marco fez 11. Eu passei em branco. Eu li essa frase umas 3 vezes. Marco era eu. A letra era firme, meio torta nas curvas, mas parecia escrita com pressa ou raiva. Não sei. Virei a página. A mãe dele tem razão, mas se eu paro, a pensão atrasa. Se eu sumo, viro o canalha. Se eu apareço, viro o folgado. Não tem saída, só tem estrada. Foi aí que a minha respiração começou a falhar. Não porque eu estava com raiva, mas porque eu entendi, pela primeira vez, que meu pai não era só o canalha ausente que eu achava. Ele era um cara encurralado e que escrevia para ninguém. Naquele mesmo dia, eu levei o caderno para casa. Passei o resto do sábado e o domingo inteiro lendo. Eram páginas e páginas, não de desculpas, mas de tentativas, de erros, de falta, de silêncio. Tinha uma que me acertou como uma pedrada. Hoje eu estacionei em frente à escola. Vi ele sair com a mochila torta. Fui embora antes dele olhar. Na hora, eu lembrei. Eu tinha uns 8 ou 9. Lembro que eu via um caminhão vermelho parado sempre do outro lado da rua, uns dias por semana. Um homem dentro de boné, mas nunca descia. Eu achava que era um conhecido da escola, um tio de alguém. Nunca pensei, era ele. O tempo todo. Isso me deu um enjoo que virou dor, porque é isso que ninguém fala. A raiva que a gente carrega do pai ausente, às vezes, é só saudade encalhada, que virou ácido. Eu continuei lendo por dias. Cada página era como um retrato torto de um homem que nunca soube ser pai, mas também nunca parou de tentar. Ele escrevia tudo, os postos em que dormia, as datas em que passava perto da nossa cidade e parava só para ver a casa de longe. Ele descreveu a fachada que minha mãe pintou de azul sem dizer nada. Disse que viu meu primeiro carro, estacionado torto na calçada, que ouviu quando eu bati o portão com raiva, que sentiu vergonha de descer e tentar falar. E eu achava que ele não ligava, que só queria rodar, que não me via como filho, que não se importava. Uma página falava: comprei um presente para ele, um livro, mas sei que ele não vai aceitar. Deixei com a vizinha, falei que era propaganda. Cara, eu lembro disso. Chegou um envelope, eu abri e tinha um livro de capa mole. Achei que era brinde de editora. Nem dei bola, joguei fora. Agora eu sei, era dele. Não sei te dizer quando eu comecei a chorar, porque não foi como nos filmes, com um momento exato. Foi devagar. Fui chorando por dentro primeiro, engolindo a seco, depois veio nos olhos. Um homem sozinho deixa marcas que ninguém vê. E talvez por isso eu aceitei reformar o caminhão. Botei pneu novo, troquei embreagem, mandei pintar a cabine, mas deixei o painel do jeito que estava. O caderno continua ali. Hoje, quando eu rodo, eu penso nele, nos lugares que ele parava, nas datas que ele marcava com letra tremida. Eu encosto às vezes nos mesmos postos, não porque eu gosto, mas porque ele parava ali. Eu vi o que ele escreveu no dia que morreu. Era só uma frase. Talvez amanhã eu pare de fugir. Mas não deu tempo. O infarto levou ele dentro do próprio caminhão. Foi num acostamento perto de Ribeirão Preto. Ninguém viu na hora, só encontraram depois, com o rádio ligado e a cabeça encostada no volante. Eu não chorei no enterro dele, mas chorei dentro da boleia, com a mão em cima daquele volante, igualzinho ao que ele usava para me evitar. E agora eu tô aqui, no mesmo banco, na mesma estrada, tentando entender por que a gente só perdoa quando já não tem mais com quem brigar. A estrada virou herança. E a saudade também. Tem dia que eu paro, olho para frente e imagino ele ali, na pista contrária, passando por mim sem buzinar. E eu sei, mesmo se ele me visse, ia continuar, porque ele era assim. E eu tô virando também. Eu nunca fui de falar muito.
Nem quando estava com a turma da igreja, nem quando rodava nos comboio grande. Gente que fala demais costuma deixar escapar coisa que devia ter enterrado. E tem coisa que, se sair, não volta mais. Naquela madrugada, eu só queria comer um salgado e dormir um pouco antes do trecho mais puxado. Saí de Itumbiara no meio da tarde e já era quase 2 da manhã quando parei num posto velho na BR-153, entre Porangatu e Uruaçu. Seco, abafado, tudo parado. Aquela luz branca esquisita piscando em cima da lanchonete. 2 caminhões no pátio além do meu, ninguém por perto. Tinha um rapaz de boné virado mexendo no celular lá no fundo. Um atendente escorado no balcão, olhando para a TV muda. Pedi um misto quente e um café, sentei na mesinha do canto. Aquilo ali era só mais uma parada na minha cabeça. Só mais uma madrugada de estrada. Mas tem olhar que gruda. E quando gruda, não é por nada. É por lembrar. O sujeito lá do fundo levantou os olhos do celular e ficou me olhando. De leve no começo, mas depois não desviava mais. Nem era o olhar de quem tá te julgando. Era o olhar de quem tá tentando lembrar de onde conhece sua cara. Aquilo começou a me incomodar. Porque tem coisa que nem meu patrão sabe, coisa que nem minha mulher, com quem eu durmo todo sábado desde 2013, nunca ouviu da minha boca. Quando o salgado chegou, eu tentei focar só nele, mas o cara já tinha levantado, vindo devagar pro balcão. Puxou um café e ficou parado ali, de lado. Parecia que nem estava interessado no café. Ele só queria tempo. Eu continuei fingindo que não era comigo. Mas cada segundo ali me trazia de volta para a cela abafada, para o cheiro da penitenciária, para o uniforme bege, para os gritos no corredor quando apagavam a luz geral. Quem passou pelos corredores de trás de Anápolis sabe. Aquilo não sai, aquilo fica. Ele puxou uma cadeira a 2 mesas de distância. Sentou com calma, cruzou os braços e soltou uma frase só. Que eu rodava muito por Anápolis. Na hora minha nuca esquentou. Muita gente rodava por Anápolis, é claro. Mas ele não disse com tom de quem chutou. Disse como quem já tinha visto. Como quem tinha certeza. Meu corpo enrijeceu. O café já não descia. O estômago, que antes queria pão quente, agora parecia um saco vazio amarrado por dentro. Ele falou mais baixo da segunda vez, mais direto. Disse que agora tinha certeza. Eu sorri, tentando parecer casual. Mas minha mão já suava. Eu só pensava se o caminhão estava destravado, se tinha alguém vigiando a placa, se aquele homem ali ia fazer um escândalo ou só me seguir sem aviso. Porque o problema não é ser pego. O problema é ser exposto. O problema é voltar a ser aquilo que você lutou para enterrar. Eu cumpri o que devia. Entrei naquela porra de transportadora em 2009 porque prometeram fácil. Mas a vida cobra. E cobrou. Peguei 7 anos, saí com 33. Na condicional, cabeça baixa e promessa de mudar, um irmão da igreja me arrumou a primeira boleia de novo. Nunca mais encostei em coisa errada, nem perto, mas ninguém me avisou que o rosto da gente não muda. O sujeito não fez escândalo, só falava de leve, com frases soltas, dizia que tinha gente que sumia por menos, que já viu o homem morrer só porque trocou de nome errado. Cada palavra me desmontava mais, porque não era ameaça direta, era pior. Era aquela ameaça que só joga semente e deixa você apodrecer por dentro sozinho. Eu terminei o lanche no susto, com gosto de pano na boca. Fui direto pagar, queria arrancar dali. Mas quando fui abastecer, lá vem ele de novo. Encostou no meu lado como quem vai pedir trocado e sussurrou, com um tom de quem goza com o medo do outro. Fica tranquilo, se eu fosse te cobrar o que você fez, já estava feito. Depois sorriu, um sorriso seco, pequeno, que não tem nada de engraçado. Era só para cravar. E foi embora, como se nada, como se nunca. Eu fiquei parado, mão no bico da bomba de diesel, com o sangue batendo no ouvido, tentando lembrar se ele estava mesmo sozinho, se tinha alguém mais olhando, se eu tinha deixado rastro. Se ele ia aparecer de novo em outro posto, em outro trecho, em outra cidade. Eu não dormi naquela noite, nem nas seguintes.
Rodo só à noite agora. Evito posto cheio. Não falo com frentista. Não olho muito tempo na cara de ninguém. Porque eu entendi. A gente pode mudar. Pode trabalhar certo. Pode pedir perdão para Deus e até achar que Ele perdoou. Mas o rosto não. Desde aquela madrugada, eu ando com medo de abrir a porta do caminhão. Não medo de assalto. Isso aí a gente sempre teve. Mas medo de ser visto. Medo de alguém me olhar e saber. Medo de algum rosto no retrovisor franzir a testa e puxar da memória. Já vi esse cabra em outro lugar. É um medo que não faz barulho, mas vai comendo tudo por dentro. Na semana seguinte, rodei quase 1.500 quilômetros sem encostar para dormir. Só esticava a lona, descia, assinava papel e já voltava para o trecho. Nem almocei direito. Qualquer lugar com mais de 3 pessoas me dava calafrio. Até o barulho da TV me lembrava da lanchonete. Minha mulher achou que eu estava doente. Disse que minha cara parecia a de quando eu saí da cadeia. Pálido, afundado, calado demais. Ela não sabe, nunca soube. Eu disse para ela que tinha tido um problema com um policial rodoviário, só para despistar. Mas o que aconteceu naquela madrugada não tem boletim, não tem imagem de câmera, não tem flagrante. Tem só um homem que sabe quem você é. Eu comecei a lembrar da cela 7B, do portão batendo às 5 da manhã, dos gritos no pátio quando tinha acerto de conta. Comecei a sonhar com aquele cheiro de mofo quente de concreto. Quando você sonha com cheiro, é porque a cabeça já voltou inteira. O pior nem é o que o cara disse. O pior é o que ele deixou em aberto. Porque eu não sei quem ele é. Eu não sei se ele me viu pela TV na época, se foi algum conhecido do outro lado, se era só um curioso com boa memória ou se ele estava envolvido com aquilo de algum jeito. Eu não sei se ele vai aparecer de novo ou se já apareceu e só não me disse. Teve um dia em que eu parei num posto em Goiás Velho e um moleque ficou olhando demais. Devia ter uns 20 anos, fone no ouvido, camiseta do Flamengo, só isso. Mas meu peito já travou. Pedi o salgado e fui embora. Nem abasteci. Outro dia, no pátio da firma, um colega me chamou de Anápolis, brincando porque errei o trajeto da última viagem. Era piada, mas minhas costas suaram inteiro e eu travei. Dei risada torta, mas a vontade era sumir. É isso que a gente vira depois que é visto. Não importa quantos anos passaram. Não importa que eu tenha lido a Bíblia inteira dentro daquela cadeia. Não importa que eu tenha pedido desculpa até para quem não estava mais vivo para ouvir. Quando alguém te reconhece por aquilo, você volta a ser aquilo. É como se a vida que você construiu depois fosse só um disfarce que caiu com uma piscada errada. E o mais cruel é que eu não tô com medo de morrer. Tô com medo de perder o que eu conquistei com silêncio. Minha rotina, minha paz. Minha mulher que acha que sou só quieto por natureza. O irmão da igreja que me confiou o nome dele para me empregar. Os clientes que me chamam de honesto. Tudo isso depende do rosto de um desconhecido que um dia cruzou o meu. Se ele voltar, não sei o que faço. Se ele não voltar, talvez seja pior. Porque agora todo posto parece cenário de armadilha. Toda sombra atrás da bomba parece alguém esperando a hora de lembrar quem sou. E todo retrovisor é um espelho. Eu não queria perdão do mundo, só queria passar despercebido. Mas a verdade é que não tem redenção que cubra o rosto da gente. Você pode até mudar por dentro, mas do lado de fora, alguém sempre vai lembrar. E quando lembra, você nunca mais esquece também. E se você curtiu esse relato, já se inscreve no canal e comenta aí de que cidade você está assistindo. Vai que tem alguém aí da sua região com uma história ainda mais pesada. Eu não tenho costume de falar dessas coisas. A vida da gente já é comentada demais, principalmente quando se é mulher nesse meio. Mas dessa vez, não é por causa de ninguém.
É por mim, porque tem lembrança que não sai nem depois de 10.000 quilômetros. Foi num trecho entre Goiás e o sul do Piauí que tudo começou. Eu já fazia essa rota fazia tempo. Estrada seca, quente, pouco acostamento para parar, menos ainda para confiar. E foi justamente por isso que ele me chamou a atenção. Ele era um dos poucos que não olhava torto. Não perguntava se eu era casada, não fazia piada, não puxava assunto com aquela intenção disfarçada de gentileza. A gente só conversava, como dois motoristas que se esbarram em horários parecidos, param nos mesmos lugares e no fundo sabem que têm a mesma solidão. O povo chamava ele de baiano. Não sei se era de lá mesmo, mas o jeito era calmo, voz baixa, fala limpa. Tinha uns 50 e poucos, barba por fazer, sorriso de canto. E uma aliança bem visível. Ele nunca escondeu, também nunca falou da esposa, nem dos filhos. Eu sabia, mas finjo que não sabia. E ele também fingia que eu fingia. A gente começou a parar mais ou menos nos mesmos horários, nos mesmos postos. Um deles tinha box duplo, aquele que dá para dormir com o caminhão do lado, parecendo que a gente tem companhia mesmo sem ter. Eu acostumei com isso. Comer um PF sentada na calçada e ouvir ele falar de política, de pneu, de como os pedágios aumentaram. Era conversa besta, mas era diferente. Porque ele me tratava como igual, não como mulher, nem como ameaça, nem como piada. Teve um dia que meu bruto deu pau no meio da pista, pane elétrica. Fiquei ali esperando socorro, calor batendo forte, quase ninguém parando. Ele foi o único que encostou. Desceu, sujou a mão sem perguntar nada. A gente passou horas tentando resolver juntos até conseguir empurrar até o pátio mais próximo. E ali, parados, suados, cansados, a coisa aconteceu. Não foi planejado, também não foi certo, mas aconteceu. E para falar a verdade, doeu menos naquele momento do que depois. A gente passou 3 dias juntos depois disso. Um motel barato, um colchão que fazia barulho, um ar-condicionado que não gelava nada. Acordando junto, dormindo depois do almoço, como se fosse domingo. Era como se eu tivesse virado alguém na vida dele, mas eu sabia que aquilo não tinha estrada para frente. Na volta, eu parei num pátio conhecido para comer e abastecer. Nem era para ficar muito. Só que ele também parou. Só que não sozinho. Ela veio com o filho, devia ter uns 17 anos. Foram fazer surpresa para ele no meio da viagem. Eu vi a cena de longe. O menino abraçando ele forte, rindo. A mulher ficando atrás, quieta. Depois chegando com aquele abraço mais demorado. E ele retribuindo. Aquilo foi como se alguém tivesse arrancado alguma coisa dentro de mim e jogado no chão, na frente de todo mundo. Não porque eu quisesse ele para mim, mas porque ali eu entendi que eu nunca fui nada. Eu fui só um intervalo, um silêncio entre 2 trechos da vida dele. Naquele mesmo dia, mudei a rota. Pedi para a empresa alterar meus destinos. Comecei a fazer o norte direto, sem mais paradas entre Uruaçu e Barreiras. Só que ele começou a mandar recado pelos outros. Gente que eu nem conhecia me dizendo que o baiano tinha falado de mim, que queria conversar, que ia largar tudo. Eu não respondi, desliguei o rádio, apaguei a frequência dele do PX. E por mais cruel que pareça, foi mais por mim do que por respeito à família dele. Porque se eu tivesse dado ouvidos, eu sei que teria voltado. Não por amor, mas por carência. E a estrada, ela engana. Ela faz a gente achar que solidão justifica tudo, mas não justifica. Eu já tinha perdido coisa demais. Um casamento, um filho, minha reputação. Gente que nem sabe meu nome me chama de quebra-lar desde antes disso acontecer. E agora eu carrego esse peso, mas sem me pintar de coitadinha. Eu quis, eu aceitei, eu me calei. Hoje, toda vez que vejo 2 caminhões parados lado a lado, eu penso: qual deles carrega a culpa? Qual deles tem alguém no banco do carona que não devia estar ali? Porque um dia fui eu. E mesmo que ninguém mais saiba, eu vejo esse banco até hoje.
Tem gente que acha que traição é só beijo escondido ou mentira. Mas às vezes é só a presença, é o espaço que você ocupa na vida de alguém que já tem a vida cheia. É a escolha de ouvir alguém que devia ter sido ignorado, de se deixar ver, de se deixar ficar. Tem caminhoneiro que mata gente por imprudência. Tem caminhoneiro que some do mapa por dívida. Eu, não. Eu sigo aqui, fazendo minhas entregas, dormindo com a porta da boleia trancada, evitando os mesmos postos, respondendo pouca coisa. Mas toda vez que eu sento naquele banco, me dá um frio estranho, porque é só eu e a estrada. Só que às vezes parece que tem alguém do lado. E não importa quanto tempo passe, ele ainda está ali, não no corpo, não na lembrança do rosto, mas no peso do que eu deixei entrar, mesmo sabendo que não ia ficar. E no fim das contas, é isso que sobra da gente. Um banco vazio com nome demais.